Jesus parece muito exigente, né? Radical. E o evangelho de hoje pode até nos assustar, né? Parece que Jesus está falando para anjos, né? E não para pessoas normais, pecadores, porque ele é exigente, né? Veja, se alguém vem a mim, mas não é capaz de se desapegar do pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e até mesmo da própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Com isso, o que o Senhor está dizendo? O Senhor está nos falando que optar por seguir Jesus tem que estar disposto também a renunciar a alguma coisa. Tem que abrir mão de alguma coisa, porque o caminho de Jesus, ele é exigente. Aliás, o caminho da salvação, ele exige, né? Se você perguntar para uma pessoa que está acima do peso e quer emagrecer, pergunta para ela o que ela precisa fazer. Vai ter que disciplinar o próprio corpo, vai ter que mudar hábitos, vai ter que se sacrificar. Não dá para fazer as mesmas coisas que sempre fez, querer, por exemplo, emagrecer comendo 2 quilos de comida por dia. Não vai dar certo. Se eu quero uma coisa que é importante, eu tenho que abrir mão de outra. No exemplo aqui, se a pessoa quer perder peso, ela tem que diminuir a comida, fazer exercício, ela tem que se submeter a alguma coisa para ter o benefício que ela quer. E é isso que Jesus está dizendo. Se você quer ser meu discípulo, porque os apóstolos, eles ficavam muito encantados, por exemplo, quando Jesus expulsava demônios, fazia o paralítico andar, curava, e as pessoas iam até Jesus e o aclamavam como rei, né? Então eles, olha que bom, nós estamos ao lado de uma pessoa importante, que bom. Eles também se sentiam importantes. Mal eles sabiam que logo, logo eles também deveriam enfrentar a cruz, o abandono, o desprezo. Então não era só a glória, não. Eles estavam preparados para a glória. Mas para as batalhas que viriam e vieram, eles ainda não estavam, precisavam ser submetidos a esta prova. E é isso que Jesus está dizendo hoje, né? Esta radicalidade, né? E não é claro que Jesus não está dizendo que para amar a Deus você tem que desprezar o pai, a mãe, o irmão. Imagina, um Deus que pedisse isso de nós, seria humano, mas não Deus. O humano pode pedir isso, mas Deus não. Um Deus ciumento, um Deus que tem ciúme, não, isso é próprio dos humanos. E nós somos bons nisso, mas de Deus não. A radicalidade aqui que ele está falando é outra, né? A capacidade, até que a palavra que usa é desapego. Às vezes, o que nos impede de mudar na vida são os apegos. A pessoa que é apegada a um vício, por exemplo, dificilmente ela vai sair do vício. Por quê? Porque ela está apegada. Enquanto ela estiver apegada ou apegado, não vai ter mudança na vida dela. Por quê? Porque ela está apegada. Precisa se desapegar. É disso que estou falando. Se eu estou apegado a mim mesmo, por exemplo, ao meu orgulho, à minha vaidade, tudo aquilo que o outro disser vai entrar aqui e vai sair por aqui, e não vai descer, e não vai produzir fruto. Por quê? Porque eu estou apegado a mim, às minhas verdades. O que o outro pensa, diz, e eu até escuto, mas depois eu faço como eu quero. Não é isso que Jesus ensinou, não é isso que a igreja ensina e nem precisa disso. Por isso nós devemos perguntar quais são os nossos apegos. Você é apegado a quê e a quem?
O que te impede de dar o passo? Por que as coisas não mudam na tua vida? Porque você deve ter alguns apegos, que você sabe, mas não está fazendo nada ou pouco esforço para mudar. O orgulho também atrapalha, a autossuficiência, está vendo? Tudo isso são empecilhos, é disso que Jesus, no Evangelho, por isso que ele fala, quem não se desapegar. E nós temos que estar muito atentos, porque apegos todos nós temos. Não conheço nenhuma pessoa que não tenha um apego ou mais. Precisamos trabalhar nossos apegos, porque eles nos impedem. Veja, quem é, Jesus está falando do apego, não pode ser discípulo, não pode segui-lo, não vai ter a capacidade de entender, porque está centrado em si mesmo. É o desapego que liberta, é o desapego que permite que a ação de Deus trabalhe na minha vida, e em trabalhando, mude a minha vida e a vida de todos aqueles que estão ao meu entorno. Então que a palavra de Deus hoje seja assim, uma luz, né? Conforme diz a primeira leitura, também bonita, né? Já vou concluindo, da carta de São Paulo aos Romanos, né? Quando diz no final aqui, ó, o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Veja só, o amor verdadeiro. Quem ama de verdade não faz, ó, o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Então, se eu faço mal ao próximo, significa que eu ainda não aprendi a amar. E com isso não, por isso que Jesus resume todas as leis e os mandamentos, né, que eram mais de 600 e poucas proibições. E Jesus diz, olha, amarás a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos, e o segundo é muito parecido, muito semelhante. Qual foi que ele disse? O próximo, como a ti mesmo. Olha aí, ó. Quem cumprir esses dois mandamentos, o amor a Deus e o próximo, compreendeu toda a lei, né? É isso que Jesus, e para amar o próximo exige renúncia, sacrifício, desapego também, senão a gente male vai conseguir amar a si mesmo, e olha lá quando conseguir fazer isso. Louvado seja